Porque quanto mais você vive segundo a carne, mais você se abre para demônios. Você precisa entender que a fornicação é uma porta. É uma porta aberta. É um portal para a entrada de demónios. Cada passo na carne é um portal demoníaco para demónios entrarem legalmente em sua mente, em seus órgãos, em todo o seu destino. Você precisa entender que toda vez que vive segundo a carne, você abre a porta para Satanás, sabe? Invadir, ter autoridade sobre o seu futuro. Você precisa entender que ninguém jamais sai da influência e do controle satânico se viver segundo a carne. Para permanecer puro diante do Senhor, manter a mente pura, exigiria um corpo disciplinado, uma conduta disciplinada, atividades disciplinadas. Você deve estar no comando das atividades em que se envolve. O Evangelho da vida, da incorrupção, da imortalidade e da filiação com o servo de Cristo. John Enosike. Mortificai, portanto, os vossos o quê? Membros que estão sobre a terra. Sabeis por que a fornicação veio primeiro? A fornicação vem primeiro porque qualquer outro pecado é sustentado pela fornicação. Se você for capaz de matar a fornicação, o adultério ou os desejos sexuais desordenados, porque às vezes você pode não cometer o ato fisicamente, mas você o comete em sua mente. Então, alguns cometem sua fornicação em seus pensamentos? Ou em suas imaginações. E é aí que Cristo nos trouxe. Ele diz: aqueles que pensam que não cometem fornicação, mas cobiçam uma mulher. Ele diz, se você cobiçar uma mulher, a Bíblia diz que você já cometeu essa imoralidade. Isso faz sentido? Agora, se você olhar para uma mulher, Jesus disse, com desejo, você cometeu o pecado. Veja bem, isso significa que existe a imoralidade sexual da mente e existe a imoralidade sexual com o corpo, portanto são a mesma coisa. Então quando a Bíblia diz, apresente o seu corpo, lembre-se, as suas células cerebrais fazem parte do corpo. A mente é o comando do seu corpo, a linha vital do seu corpo humano é a mente. o estado do seu corpo é um reflexo da sua mente. Portanto, a linha vital do seu corpo é uma função do que se passa na sua mente. Suas ações, sua conduta são um reflexo da sua mente. Suas disposições físicas são um reflexo do estado da sua mente. Então, Satanás sabe, por exemplo, que ele não pode fazer você fornicar agora. Sabe por que você não pode fornicar agora? Você não está em uma posição confortável para isso. Porque a sua mente, os seus pensamentos, toda a sua consciência estão focados na palavra de Deus. Por isso ele não consegue penetrar agora. Mas assim que você sai e está em um ambiente propício, onde visualmente você pode ser influenciado, então ele começa a despertar algo dentro de você. Você percebe que a influência e o engano vêm através das faculdades da sua imaginação, através dos portões dos seus 5 sentidos. Então ele começa a sugerir imagens, e essa imagem vai despertar algo dentro de você. E então seus impulsos vencerão sua força de vontade e você se verá agindo para satisfazer esse impulso. 90% das vezes somos uma função das coisas que não conseguimos filtrar e superar nas faculdades de nossas mentes. Então, se eu puder superar isso no campo da mente e vigiar a minha mente e meus pensamentos com cuidado, eu não agirei de acordo com isso. É por isso que preguei há algum tempo e lhes disse que a Bíblia diz para apresentarem seus corpos como sacrifício vivo a Deus antes que sua mente possa ser renovada. Lembre-se, no versículo 2 diz, não se amolde aos sistemas deste mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente, entende? Percebe que não há renovação da mente sem antes apresentar o seu corpo? Você deve apresentar seus corpos antes que a mente possa ser renovada, porque você pode reinfectar sua mente com seu corpo sem controle.
Por exemplo, se a sua mente não estiver limpa, purificada, expurgada, mas a sua visão, os seus 5 sentidos não estiverem vigiados, você se verá cedendo a mesma coisa que corrompeu a sua mente. Então, você irá reinfectar a sua mente novamente com a mesma doença e parasita. Por quê? Porque você não é disciplinado no físico. Agora, para permanecer puro diante do Senhor, manter sua mente pura exigirá um corpo disciplinado, uma conduta disciplinada, atividades disciplinadas. Você deve estar no comando das atividades em que se envolve. Você deve ser cuidadoso. Você deve estar no controle das atividades às quais expõe sua visão. Você deve ser muito cuidadoso, porque não se trata de dizer, estou cheio do Espírito Santo, então posso fazer o que quiser. O Pai Deus me ajudará a superar isso. Não. Deus quer que você esteja no lugar certo na hora certa. Não esteja no lugar errado na hora errada. Não procure um irmão que você sabe que vai te levar ao pecado. Pare com essa bobagem. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Pare de zombar de Deus. Você está zombando de si mesmo. Nem é de Deus. Você está zombando de si mesmo. Você sabe que aquele irmão te leva ao pecado. Corte o contato. Aquela irmã te leva ao pecado. Corte relações com ela. E se você continuar fazendo isso, a Bíblia diz que você morrerá. Você morrerá. E quando você morrer, não haverá ajuda. Você vai orar, orar e orar. Essa doença vai te matar porque você está colhendo as consequências da sua desobediência. Deus é misericordioso, mas a Bíblia diz, aquele que semeia na carne, aquele que semeia para a carne, aquele que semeia... Você sabe, essa palavra semeia. Ele não disse aquele que semeia. Ou ela, aquele que semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Ele disse, aquele que semeia, significando aquele que continua a viver segundo a carne. Você continua fazendo isso. Você continua se arrependendo. Você continua fazendo isso. Você acha que Deus se deixa escarnecer? Não, Senhor. O Senhor continua semeando na carne. A Bíblia diz que um dia da carne, o Senhor colherá a corrupção. Qual é a palavra corrupção? Morte. Sim, morte. Sabe por quê? Porque haverá doenças. Porque quanto mais você vive segundo a carne, mais você se abre para demônios. Você precisa entender que a fornicação é uma porta. É uma porta aberta. É um portal para a entrada de demônios. Cada passo na carne é um portal demoníaco para demônios entrarem legalmente em sua mente, em seus órgãos, em todo o seu destino. Você precisa entender que toda vez que vive segundo a carne, você abre a porta para Satanás, sabe? Invadir, ter autoridade sobre o seu futuro. Você precisa entender que ninguém jamais sai da influência e do controle satânico se viver segundo a carne. Comunicado especial do Escritório do Servo de Cristo, John Anosik. Por favor, cuidado com contas falsas nas redes sociais, seja no Facebook, YouTube e todas as outras que se passam pelo homem de Deus, pedindo fundos às pessoas. Observe que o pastor John não possui nenhum orfanato na Nigéria ou em qualquer país, nem pede a ninguém que faça doações para qualquer orfanato. Observe também que a única página oficial do Homem de Deus, Pastor John Anosik, é a que tem mais de 451 mil seguidores. Nosso canal no YouTube também tem mais de 155 mil inscritos. Note que o Homem de Deus não conversa, não envia pedidos de amizade, nem envia mensagens privadas nas redes sociais, seja pelo Messenger ou WhatsApp. Portanto, qualquer um que faça isso é falso e deve ser tratado como tal. Este é um aviso para que você seja informado e sensibilizado a ficar alerta e vigilante. Mantenha-se conectado e continue se inscrevendo nos ensinamentos do servo de Cristo, John Anosik. Devido a atividades maliciosas e fraudulentas, observe que estas são as únicas 2 contas oficiais do ministério. Para transferências eletrônicas ou bancárias, Banco First National Bank, FNB. Nome da conta, New World Faith Ministries. Número da conta, 62265048. Agência Woodstock. Código da agência, 250655. Código SWIFT FIRNZAJJ. Dados bancários do projeto de construção City of Suns. Banco First National Bank, FNB.
Nome da conta: New World Faith Ministries. Número da conta: 62356903578. Código da agência: 250655. Agência Woodstock. Código SWIFT FIRNZAJJ. Para contribuir online, por favor, visite nosso site e use o seguinte link: www.spiritrevolutionchurch.org. GIVE. Aqui você pode contribuir via PayFast para aqueles que estão na África Austral e PayPal para doações internacionais. Boas notícias para todos que vivem na África Ocidental.